E terça-feira é dia do quadro Conheça Seus Direitos. Hoje a gente fala sobre viagens aéreas. O repórter Marco Aurélio Melo traz informações sobre como o consumidor deve agir em casos de problemas com o serviço das empresas aéreas. Aurélio, bom dia mais uma vez. E quais são os principais direitos do consumidor que são desrespeitados quando se trata de serviços aéreos? Não são poucos os desrespeitos, viu, Lenilda? E acontecem com tanta frequência, aliás, com mais frequência do que a gente imagina. Atraso de voo, cancelamento de voo, famoso overbooking, falta de informação, falta de assistência. A lista é imensa. Assunto, claro, que a gente conversa a partir de agora com Rodrigo Cunha. Muito bom dia, Rodrigo. De todos esses problemas aí verificados, qual aquele que mais dá dor de cabeça ao passageiro do transporte aéreo? Bom dia, Marco Aurélio. Hoje em dia, o consumidor está tendo cada vez mais acesso às viagens por avião, tendo em vista o valor ser significativo e a forma de pagamento. Mas, consequentemente, esse acesso facilitado, ele encontra também muitas barreiras. O consumidor, no seu dia a dia, encontra principalmente o atraso no voo, um dos principais motivos de reclamação no PROCON. E é importante que o consumidor saiba que mesmo quando se acontece um atraso, seja por motivo climático, seja por condições da própria empresa, de uma quebra de uma aeronave, o consumidor tem direitos. E isso aí é a importância justamente do blog, a importância justamente da TV Pajuçara, para que a gente possa divulgar esses direitos e as pessoas passem a exigi-los. Esses direitos, digamos assim, a resposta que as empresas devem dar com relação, por exemplo, a atraso, depende de quanto tempo se atrasa, não é isso? Exato. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor sempre defendeu direitos a serem garantidos quando há um atraso no voo. Mas a ANAC, ela estipulou através de uma resolução como é que deve ser dado essa assistência material. Por exemplo, aquele consumidor que passar mais de 1 hora esperando o seu voo atrasado, a empresa já tem a obrigação de oferecer uma assistência para comunicação, seja através da internet, seja através do telefone. Não é um favor, é uma obrigação. Então, se alguém está em algum aeroporto e tem seu voo atrasado, ele pode ir ao check-in, à empresa e dizer, olha, eu quero um acesso à internet, olha, eu quero um telefone. E quem escolhe isso é o consumidor. Se passar mais de 2 horas, além do acesso à comunicação, também é obrigatório se dar um acesso, uma assistência na alimentação. Então o consumidor tem sim o direito de receber uma alimentação. E se ultrapassar 4 horas, que já é uma situação que difere, além da questão da comunicação, da questão da alimentação, o consumidor também tem o direito a uma hospedagem e, se quiser também cancelar a viagem, se tem nenhum custo por isso, ou também solicitar a sua relocação em um outro voo de alguma outra empresa. Agora, especificamente quando há o cancelamento do voo, né? Sem grandes explicações, se cancela o voo, aí, o que fazer? Quando há o cancelamento do voo por conta da empresa, o consumidor pode exigir ser relocado para um próximo voo, ou da própria empresa, ou de uma empresa concorrente, e quem que deve arcar com todos esses custos é justamente a empresa que ele comprou a passagem, como também ele pode desistir da compra e solicitar a devolução do valor pago. Lembrando que nessas situações não exime nenhuma questão de uma indenização por um dano moral, porque a gente sabe quando se pode perder uma viagem, se tem alguns compromissos marcados que são inadiáveis, então se tem sim algum direito a uma reparação por isso. Lembrando também que um outro problema que acontece muito, isso em todo o Brasil, é referente à bagagem, seja a bagagem extraviada e principalmente danificada. Então é importante o consumidor saber que se ele vai fazer uma viagem e acontece algum problema com essa passagem, a empresa tem a obrigação de entregar uma outra passagem, uma outra bagagem, tem a obrigação de entregar uma bagagem intacta, nova para ele, no mesmo formato, nas mesmas dimensões, ou então consertar. Essa obrigação da entrega de uma nova é somente se não tiver conserto. Isso a gente está falando especificamente com relação a malas, por exemplo, né? Mas há aquele velho problema da bagagem se extraviar. E aí, a pessoa tem direito a uma indenização, tem que se receber pelo valor. Como calcular geralmente esse valor? É importante você mencionar isso porque muitas vezes as operadoras aéreas elas estipulam valores para bagagem e não é bem assim. O consumidor ele tem que ser ressarcido pelo valor integral daquilo que se tinha dentro da bagagem. Então não interessa se está assinado pelo próprio consumidor
informando que ele abre mão de qualquer eventual ressarcimento. Inclusive, em algumas situações, as próprias empresas elas obrigam o consumidor a assinar algum documento dizendo que ele não vai ingressar judicialmente por alguma indenização moral. Então aí você imagina a situação de se estar, por exemplo, fazendo uma viagem de lua de mel, de sonhos, e sua máquina fotográfica está ali dentro. Então ali são recordações que não voltam mais atrás. Rodrigo, nós temos uma pergunta do estúdio, porque tem pergunta do internauta, não é isso, Lenilda? Sou eu, Aurélio, Juliana, exatamente. Tem pergunta de internauta. Bom dia, Rodrigo. O Luiz Santos quer saber o seguinte: se o consumidor perde o voo por problemas clínicos, quais são os direitos dele? Nosso internauta pergunta, o Luiz Santos pergunta o seguinte: se esse consumidor perde o voo por problemas clínicos, ou seja, problema de saúde, qual o procedimento, qual o direito dele? É importante tratar nessa questão do cancelamento. A gente falou do cancelamento por conta da empresa, mas também existe o cancelamento por culpa do consumidor. Então, nesses casos, o Judiciário, recentemente, semana passada, teve uma decisão nacional em que o PROCON acompanha essa decisão e já vem adotando essa medida aqui em Alagoas. Que no caso do cancelamento, antes de 15 dias, nós não aceitamos nenhum tipo de cobrança superior a 5% do valor que foi pago. Se existe sim que se tem uma multa, mas ela não pode ser do valor de 5% daquilo que se foi pago, se o cancelamento ou se a remarcação for até 15 dias antes da passagem, da viagem. Se for posterior aos 15 dias, essa multa ela não pode ser superior a 10%, independentemente do motivo, não pode ser superior a 10%. E aí está a importância do consumidor ficar atento, porque as empresas chegam a cobrar até 80% do valor, como sendo uma multa pela não viagem. Rodrigo, agora toda essa lista de direitos dos passageiros, há um folheto, há um livreto explicativo, e onde as pessoas podem obter? Na ANAC, junto ao PROCON? É interessante porque a ANAC ela tem sim os folhetos, materiais educativos que são distribuídos pela Infraero nos aeroportos, como também o PROCON tem os seus folhetos referentes aos passageiros, tanto de ônibus como de avião. E quem quiser pode ir a um dos postos de atendimento físico do PROCON para receber essa informação ou através do próprio site do PROCON, procon.al.gov.br. Muito obrigado, Rodrigo, então, seus esclarecimentos, mais uma vez, né, até a próxima semana, com novos assuntos que são bastante interessantes e esclarecedores para você que está em casa, para você que é consumidor. Daqui a pouquinho, no blog do Rodrigo, no Tudo na Hora, vai estar postado exatamente sobre esse assunto, o direito dos passageiros em viagens aéreas, e outros assuntos também estão lá. E você, internauta, você que é telespectador, pode participar sim do quadro Conheça Seus Direitos. Basta mandar uma pergunta para a gente através aí das redes sociais, Orkut, Facebook, Twitter, que a gente vai esclarecendo aqui todas as terças-feiras com o Rodrigo Cunha. Voltamos aos estúdios do Jornal da Paz do Estado amanhã. Lenilda.